Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 15. Os milagres do Evangelho. As curas. O paralítico da piscina. 21. Tendo chegado o dia da festa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Lá havia a piscina das ovelhas, que em hebreu se chamava Betsaída. Essa piscina possuía 5 galerias, nas quais se achavam deitados um grande número de doentes, cegos, coxos e aqueles que tinham os membros ressecados, todos à espera de que as águas fossem agitadas. Porque o anjo do Senhor, numa certa época, descia até essa piscina e agitava a água. Aquele que fosse o primeiro a entrar nela, depois da água ter sido agitada, ficava curado, qualquer que fosse a sua doença. Ora, havia ali um homem que estava doente há 38 anos. Jesus, vendo o homem deitado e sabendo que ele estava doente há muito tempo, perguntou-lhe: "Você quer ficar curado?" E o doente lhe respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água é agitada, e, durante o tempo que eu levo para chegar lá, outro desce antes de mim." Jesus então lhe disse: "Levante-se, pegue a sua cama e caminha." No mesmo instante, esse homem ficou curado e, carregando a sua cama, começou a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Então, os judeus disseram ao homem que foi curado: "Hoje é sábado, você não tem permissão para levar a sua cama." E o homem respondeu: "Aquele que me curou disse: levante-se, pegue a sua cama e caminha." Então, eles lhe perguntaram: "Quem foi o homem que lhe disse isso?" Mas nem mesmo aquele que havia sido curado sabia responder, porque Jesus se retirou do meio da multidão que estava lá. Depois, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: "Você foi curado. Não torne a pecar no futuro, para que não lhe aconteça coisa pior." O homem foi encontrar com os judeus e lhes disse que tinha sido Jesus que o havia curado. Era esse o motivo por que os judeus perseguiam Jesus, uma vez que ele fazia essas coisas no dia de sábado. Então Jesus lhes disse: "Meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também." João, capítulo 5, versículos 1 a 17. 22. Os romanos chamavam de piscina, da palavra latina piscis, peixes, os reservatórios ou viveiros onde os peixes eram alimentados. Mais tarde, a palavra piscina também foi utilizada para designar os tanques destinados aos banhos em comum. A piscina de Betsaida, em Jerusalém, era uma cisterna próxima do templo, alimentada por uma fonte natural, cuja água parecia ter propriedades curativas. Era uma fonte intermitente, que em certas épocas do ano jorrava com mais força, agitando a água. Segundo a crença popular, era esse o momento mais favorável para que as curas acontecessem. É muito provável que essa água, jorrando com mais força da fonte, tivesse propriedades mais ativas, ou, então, que a agitação produzida pela água fizesse vir à tona a lama que era salutar para curar algumas doenças. Esses efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos hoje. Mas naquela época, as ciências eram pouco avançadas e a maioria dos fenômenos incompreendidos era atribuída a uma causa sobrenatural. Os judeus acreditavam que era um anjo que agitava a água, e essa crença lhes parecia ter fundamento porque eles viam naquelas ocasiões que a água se mostrava bem mais curativa. Depois de haver curado aquele homem, Jesus lhe disse: "Não torne a pecar no futuro, para que não lhe aconteça coisa pior." Por essas palavras,
ele deu a entender que a sua doença era uma punição e que, se ele não se melhorasse, poderia ser novamente punido, porém com mais rigor. Essa doutrina está totalmente em conformidade com o que ensina o Espiritismo. 23. Jesus fazia questão de operar as suas curas no dia de sábado para ter a oportunidade de protestar contra o rigorismo dos fariseus quanto a esse dia. Ele queria mostrar que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e das formalidades, mas que a piedade está nos sentimentos do coração. Jesus se justifica dizendo: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ou seja, Deus não interrompe as suas obras, nem a sua ação sobre as coisas da natureza no dia de sábado. Ele continua a produzir tudo quanto é necessário para o alimento e para a saúde do homem, e eu sigo o seu exemplo.